delegado da Polícia Civil de Pernambuco é acusado de atirar em um jovem durante uma briga por ciúmes em uma festa em Fernando de Noronha. A vítima, Emanuel Pedro Apori, de 26 anos, foi baleada na perna dentro do Forte dos Remédios, que é um dos pontos turísticos mais visitados na ilha. Lá estava acontecendo, inclusive, uma festa, um pagode. Segundo testemunhas, o delegado Luiz Alberto Guimarães, que estava a serviço em Noronha, e é bom, inclusive, abrir um parênteses, ele não é o delegado de Fernando de Noronha. Ele foi prestar serviço no final de semana, cumpriu o plantão. Ele era o delegado naquele momento. Então o delegado, ele discutiu com o Emanuel por causa de uma mulher. Essa mulher seria a namorada dele, né? A informação, até porque ele, quando saiu de Fernando de Noronha, no dia seguinte, e pegou o avião, ela estava junto. Então, eles têm uma relação. Ela é nutricionista. Eu não vou expô-la aqui, eu estou falando da profissão dela, embora eu tenha visto algumas postagens em blogs que colocaram. Na realidade, ele teve ciúme e eu não sei se houve alguma coisa ou se não houve nada. Isso não ficou ainda bem definido. A briga foi filmada, começou no banheiro do evento e terminou com um disparo. As imagens das câmeras de segurança mostram o delegado, ele saca a arma e atira na perna. Segundo as informações, a vítima foi atendida no Hospital São Lucas, lá, e daí foi transferida em UTI para o Recife. Passou por uma cirurgia ontem à noite no Hospital da Restauração. Segundo o HR, a cirurgia foi realizada para corrigir a fratura exposta na perna, local que foi atingido pelo tiro, e o quadro de saúde, segundo o HR, do jovem é estável. O delegado Luiz Alberto Braga prestou depoimento, entregou a arma de fogo à Polícia Civil de Pernambuco. A Corregedoria abriu um procedimento preliminar e acompanha as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um inquérito foi instaurado. Testemunhas também estão sendo ouvidas na ilha. É bom lembrar que na ilha é muita confusão, viu? Na ilha de Fernando de Noronha, fecharam a rodovia que leva ao aeroporto, muito protesto dos ilhéus, muita confusão, até porque o delegado, ele era a autoridade policial, os policiais militares também não prenderam, que havia policiais militares, né? Não houve prisão, né? E ele pegou o avião, inclusive armado, porque ele tem autorização, ele tem porte, né? Ele é delegado, pegou o avião e veio pro Recife. Eu queria chamar a sua atenção, tá? Estamos aí, no fundo, já exibindo algumas imagens, estão censuradas porque tem coisas que não dá para exibir realmente, mas para você entender como é que foi o início da confusão, né? Porque, na realidade, o início da confusão, ó, passa esse rapaz, o início da confusão acontece aqui, ó. Aqui, ó. O delegado, ele vai falar e tal, conversa a discussão, ó, leva ele pra lá, ó, tá vendo? Aí o rapaz, ele dá o primeiro soco, ó, ele bota a mão na cara, ó, outro soco, ó, ia dar uma pernada. Pois bem, o que é que eu queria colocar aqui pra vocês? Na análise do vídeo, a Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco, que é a ADEP, emitiu uma nota de apoio ao delegado. Diz assim, apoio ao associado envolvido no incidente na ilha de Fernando de Noronha. Segundo a associação, o delegado agiu em legítima defesa após ser agredido por um indivíduo que o perseguia e importunava sua companheira. A ADEP destaca que o delegado não consumiu bebida alcoólica e, após a situação, se apresentou espontaneamente à Polícia Federal. Vejam vocês. Então, algumas coisas que os ilhéus, os moradores de Fernando de Noronha, desconhecem, agora eu passo a informar. Os ilhéus achavam que o delegado, ele não foi preso nem pela PM, não fez absolutamente nada, não sofreu nenhuma sanção, pegou o avião e foi embora. Só que a nota da ADEP diz que o delegado, ele agiu em legítima defesa, inclusive na nota do delegado, aqui ó, no momento do fato, o delegado identificou-se como policial ao agressor, recolhendo sua arma ao coldre, logo em seguida, gesto que evidencia sua intenção de evitar qualquer confronto. A abordagem ocorreu em razão do comportamento reiterado de perseguição e importunação contra sua companheira, mesmo ciente da condição funcional do delegado e do fato de ele portar arma de fogo, o agressor deu início a violentas agressões físicas, demonstrando a intenção de desarmá-lo, o que configurava grave risco à integridade física do agente e de outras pessoas presentes. É só, eu tô colocando para vocês a nota na íntegra, né, que é uma nota de defesa do delegado. As imagens, elas realmente demonstram que houve a interferência do delegado, foi quem abordou foi o delegado, ó. O delegado é esse aí, ó, camisa escura, né, que ele teria mostrado a arma,
como diz a nota da associação, né? Ele empurra e tal, diz que é delegado, parará, você tá mexendo com a minha mulher e papapá, que seria a nutricionista, né? E também influência. Aí a agressão, ele pula, o delegado saca e atira embaixo, atira na perna. A associação dos delegados diz que o seu associado agiu em legítima defesa. E diz que o delegado foi na sede da Polícia Federal lá, né? Na sede, que é a Polícia Judiciária. Ele era a autoridade policial, ele era a Polícia Judiciária. Outra Polícia Judiciária no local é a Polícia Federal. E se apresentou. Diz que o delegado não teria bebido, né? Ele estaria no normal, né? Que inclusive a informação que quando chegou aqui fez exame de corpo de delito, se apresentou, teve a arma apreendida e prestou depoimento no DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Já o consórcio Forte, que é o administrador do Forte da Vila dos Remédios, lá em Fernando de Noronha, informou em nota que o delegado Luiz Alberto Braga tinha autorização legal para o porte de arma. A empresa que gestiona também o Passo do Frevo e o Museu do Amanhã, aqui do Recife, informou que a vítima recebeu socorro imediato e que presta todo o suporte. Quando o delegado deixava a ilha, moradores de Fernando de Noronha protestaram, porque o delegado não foi preso, mas também aquilo que desconheciam, que o delegado foi na sede da Polícia Federal lá e a PF não deu voz de prisão a ele. Ele saiu e foi no outro dia para o aeroporto. A população cercou o aeroporto, pedia justiça, a população ficou indignada com a impunidade. Inclusive tem um vídeo no local, inclusive veio tudo para escoltar. Tá? Esse é o vídeo, veja. Aí, que veio tudo para escoltar, um marginal, um bandido, Esse é um bandido, né? Que atira no inocente é um bandido, veio tudo para escoltar, entendeu? Aí o cara entra como se nada tivesse acontecido, um turista indo embora da ilha. É só em Noronha, pô, que acontece esse tipo de coisa, pô. Só bandido, assassino, tem que ir embora como se nada tivesse acontecido. Algemado, o cara foi. Agora um morador nativo noronhense tá lá no hospital, de tempo de perder a perna, esperando um salva-aéreo para não perder a vida. Entendeu? Isso é o trabalho do policial civil que vem pra Noronha. Nas redes sociais, internautas destacam que há 2 pesos e 2 medidas quanto ao tratamento que o delegado está tendo e quanto ao tratamento dado a policiais militares em casos semelhantes e quando é policial civil. Segundo os comentários, se fosse um PM, um bombeiro militar, teria sido preso, autuado em flagrante e teria sorte se saísse na audiência de custódia. Tem uma coisa, a questão do motivo, né, que eu vou falar agora, e tem a questão da legítima defesa. Quando a justiça chega à conclusão de que houve uma legítima defesa, é uma excludente, não tem crime. Se a pessoa age, inclusive se é uma autoridade policial, em legítima defesa, não tem crime. É isso que a Associação dos Delegados está colocando. Houve legítima defesa? Eu vou fazer a enquete com você. Agora presta atenção, porque tem uma coisa aqui que eu acho que só a jovem, que é uma moça muito bonita, viu? Chama atenção, né? Ela é nutricionista, faz ginástica, toda malhada, né? Aquela com abdômen de tanquinho, né? Meu amigo, é brincadeira. Então é o seguinte, tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi o que o rapaz passou, no caso aí, para a mãe dele, né? Ela estava em Fernando de Noronha e foi para academia lá em Fernando de Noronha. A informação é que ela estava malhando lá na academia quando teria conhecido esse rapaz. A informação é da mãe a mãe do rapaz, num depoimento ainda informal, agora é claro, tanto ela quanto o rapaz, que agora ele já pode até ser ouvido se a polícia quiser no hospital, ou então espera a alta dele. Mas diz o seguinte, segundo a mãe, né? A história teria iniciado na sexta-feira, dia 2. O jovem teria conhecido uma mulher que não foi identificada. Essa mulher ele conheceu na academia. A jovem teria se apresentado como nutricionista e chegou a manter uma conversa com Emanuel sobre a profissão. No entanto, o contato inicial foi encerrado ainda na academia. No dia seguinte, Emanuel relatou ter encontrado novamente com a mulher. Na ocasião, outros amigos do jovem também conheceram a nutricionista. Já no domingo, durante a festa, Emanuel teria encontrado a mulher pela 3ª vez. No entanto, evitou contato com a jovem que estava acompanhada do delegado. Ele encontrou ela com o rapaz, que é o delegado. Viu que ela estava acompanhada e nem cumprimentou ela para não causar ciúmes. Ele ficou um pouquinho e foi ao banheiro quando
Quando saiu, o delegado já estava escondido e chegou pelas costas, batendo nele, disse a mãe da jovem. Ele teria dito, você ficou com minha mulher, né? É exatamente as cenas que prosseguiram. O delegado teria, você ficou com a minha mulher, Presta atenção, ela estava na festa. Quem tá falando verdade, quem tá falando mentira, isso aí, essa jovem vai ter que dizer. Ela vai prestar depoimento, né? Se ela estava sendo importunada por esse rapaz desde a academia, ou se deu realmente conversou na academia, depois se encontrou de novo, conversou de novo. Ah, tá aqui na festa. Sim, supostamente, nesses encontros, o delegado nem sabia que o rapaz existia. Então, se ele nem olhou pra mulher na festa, como é que o delegado foi lá tirar satisfações dizendo você ficou com a minha mulher? Supostamente. Então eu tô perguntando, nesse caso do delegado, o delegado, segundo a ADEP, ele realmente agiu em legítima defesa? Sim ou não? Agiu em legítima defesa? Sim. Não, não agiu em legítima defesa. Né? Sim ou não? O resultado eu dou no final do programa. Nós estamos hoje com Cristiano Pimentel, procurador do Ministério de Contas de Pernambuco, e o advogado Queópsis Mendes, especialista em direito previdenciário. Vocês viram aí todas as imagens, a história ainda tá pela metade, né? Que tem a história dessa jovem, porque eu achei estranho, porque se ele nem falou com o delegado, como é que ele sabia que a mulher dele foi abordada? Cara, de novo, vamos aí à parte técnica, não é? Porque os fatos ainda precisam ser melhor esclarecidos. O caso já está aí na Corregedoria da Polícia Civil, que tem uma responsabilidade muito grande de demonstrar imparcialidade, não é? A Corregedoria, a Polícia Civil, ela tem que fazer um relatório final conclusivo sobre tudo o que aconteceu, sobre todos esses fatos controvertidos, mas a própria população de Fernando de Noronha pode ficar tranquila que esse assunto não vai se resolver dentro da Polícia Civil, internamente. Esse relatório final que será preparado, ele será enviado ao Ministério Público de Pernambuco e caberá a um promotor de justiça decidir se apresenta ou não denúncia criminal contra o delegado ou se acata essa primeira informação de legítima defesa. Se for feita a denúncia criminal, provavelmente vai ser por lesão corporal grave, não é? Porque o sujeito ele ficou incapacitado certamente por mais de 15 dias e quando a pessoa fica por mais de 15 dias incapacitada é caracterizada lesão corporal grave. Acho importante, não é, que se acompanhe essas investigações. Tem muitos fatos aí controvertidos, mas fica aí o recado de que delegados, policiais, promotores, juízes, eles têm que ter muito cuidado nas suas atividades sociais, nos seus relacionamentos, porque qualquer coisa que acontece na vida pessoal, ela naturalmente ganha um relevo maior. Quanto a outra dúvida de por que não foi lavrado em flagrante, não é? Há de se apurar, inclusive, se ele era o único delegado presente na ilha naquele dia, porque era um feriadão, não é? E só quem lavra auto de prisão em flagrante é delegado. E não havia nem possibilidade dele lavrar um auto de flagrante contra ele mesmo. A sua reportagem apurou que ele se apresentou na Polícia Federal, mas pode ser que na Polícia Federal também não tivesse um delegado federal lá. Isso consta, inclusive, da nota da ADEP, da Associação dos Delegados. Ele esteve lá na Polícia Federal, né, e se apresentou. Agora, na questão do motivo, que se for considerar legítima defesa ou não, essa questão do motivo pode ser levada em consideração ou não. O que a mãe diz aqui, não, se encontrou na academia, aí depois se encontrou não sei aonde, né? E eu nem olhei pra ela. Sim, se não olhou pra ela, como é que o delegado sabia? Não era pro delegado saber que ele tinha conhecido ela. Agora, é uma jovem realmente que chama atenção e a gente não sabe se houve algum tipo de assédio. Isso precisa também ser apurado. Acho que, como eu disse, quando a pessoa é um policial, um delegado, um juiz, um promotor, tem que se tomar muito cuidado nas relações pessoais. Acho que se havia supostamente essa importunação do cidadão,
do Ilhéu, ele poderia ter delegado ali algum policial militar, Pra falar, essa abordagem, tudo. Porque agora ele é o delegado, a mulher pega e reclama, não, tô sendo assediada, porque dá a entender isso. Aí ele vai pegar e vai botar quem? Ele que é o delegado. Ele não vai botar o... né? Ficou um negócio estranho danado. Inclusive, agora não, eu atirei, agora eu vou me prender. A gente tem uma verdadeira teia de eventos aí. Portanto, é necessário, devido ao processo legal, exatamente para fazer isso. Esse deslinde processual de identificar cada fato e quem participou de cada um deles. A gente tem aí imagens que reportam, de fato, ele se identificando com a arma, logo em seguida existe uma agressão pelo que foi ferido pelo disparo, em seguida ele guarda a arma, ou seja, ele utilizou a arma para cessar a violência. E, de fato, isso tem no próprio Código de Processo Penal. A legítima defesa, ela tem medidas, ou seja, ela não é para matar, ela é para você evitar aquela situação de risco. E, de fato, pelas imagens, é isso que a gente identifica que ocorreu. Agora, claro, vai precisar da oitiva de cada um dos envolvidos, da mulher que, tecnicamente, foi importunada ou não, a própria vítima, para poder narrar o que aconteceu fora dessas imagens, para poder identificar paulatinamente cada um dos eventos e, em si, tomar uma medida. Ele, quando tenta dar uma espécie de joelhada voadora ali, né? Em alto estilo MMA, o delegado já estava com a arma e atirou embaixo, na perna, né? É necessário esclarecer que esses detalhes anteriores de academia, de festa, eles servem para dar um contexto, mas em relação à possível lesão corporal grave ou não, eles não têm assim tanta importância. O que vai delimitar é esse fato, porque o que vai delimitar é se o delegado teve uma reação proporcional ou não à agressão do Ilhéu. Não é? Porque se alguém lhe dá um chute na canela, você não pode responder com um tiro de AR-15, não é? Você tem que ter uma proporcionalidade na reação. Então, se alguém, hipoteticamente, um dia lhe der um tiro na canela e você responder com um tiro na cara de AR-15, você vai responder por homicídio porque a sua reação não foi proporcional à agressão que você sofreu. Isso está no Código Penal brasileiro desde 1940. Ele deixou a arma, né? Ele prestou depoimento, já deixou a arma, fez exame de corpo de delito, né? Já tinha se apresentado lá em Fernando de Noronha, a Polícia Federal, segundo a nota da Associação dos Delegados, né? E a Corregedoria, segundo a nota da SDS, passa a investigar. A alegação, inclusive da própria Associação do Delegado, é que o delegado estava certo, agiu em legítima defesa. Na nossa enquete a gente perguntou, no caso aí do delegado que atirou lá em Fernando de Noronha, no rapaz, a Associação dos Delegados diz que foi legítima defesa, a família e também Ilhéus fizeram um protesto dizendo que não, que ele devia estar preso, o delegado devia estar preso. 24% responderam que sim, agiu em legítima defesa. 76% não foi legítima defesa, foram 2.653 votos, isso só até agora, viu? Ou seja, o povo não acreditou na versão da Associação dos Delegados de que teria sido legítima defesa. Lembrando que o delegado segue solto, viu? Ele alegou, entregou a arma, vai ser investigado, mas ele segue solto, não foi preso.